Em um programa musical ao vivo popular entre jovens, ocorreu um acidente de transmissão, onde um dançarino ficou completamente nu, exposto ao público. Peço desculpas pelo acidente, pois foi algo que eu nunca poderia ter imaginado ou previsto. Estou tão triste, eu não sei. Como eu poderia ter feito isso em uma transmissão pública? Você está prestes a testemunhar o momento mais infame da história da televisão coreana. Senhoras e senhores, esta é a história de como uma única apresentação ao vivo levou a milhões de espectadores traumatizados. Múltiplas prisões, o cancelamento do programa de música mais popular da Coreia e a queda de um gênero musical inteiro. Então o ano era 2005, e um dos estilos musicais mais populares na Coreia era, na verdade, o rock independente. Bandas independentes, isto é, sem vínculo com empresas tradicionais de entretenimento, estavam em alta nacionalmente. E havia grupos como No Brain, Crying Nut, Lazy Bone, Buzz e mais que estavam acumulando enormes bases de fãs e se tornando mainstream. Visando capitalizar nesta nova tendência, as emissoras de televisão, incluindo a principal MBC, começaram a apresentar cada vez mais bandas independentes. Na época, a MBC tinha um programa semanal de música muito popular chamado MBC Music Camp, que é basicamente algo como o Mil Countdown ou Inkigayo daquela época. Este programa era transmitido aos sábados à tarde e em cada episódio incluía um segmento especial chamado Essa Música é Boa, que era dedicado a apresentar novas e promissoras bandas independentes. Park Seong-ho é uma banda de punk ativa no Hongdae Live Club. Isso nos leva a uma banda de punk rock chamada RUX, que foi selecionada para aparecer no 267º episódio do programa. RUX foi um grupo de 4 integrantes fundado pelo vocalista principal, Won Jung-hee. E assim como outras bandas independentes, eles normalmente se apresentavam em bares e clubes na área de Hongdae, com o grupo até mesmo abrindo seu próprio local de música underground chamado Skunk Hell. Dizia-se que quando a MBC primeiro contatou o RUX, os integrantes estavam um pouco relutantes em participar do Music Camp. Eles nunca tinham se apresentado em um programa musical mainstream antes. E quando descobriram que teriam que cantar sobre uma faixa de apoio música de referência, eles sentiram que isso afetaria a autenticidade de sua música. E todo o negócio parecia um pouco, corporativo. Mas foi quando Won Jung-hee teve uma ideia. Por que não convidar alguns músicos independentes para se juntarem a eles no palco? Isso não só animaria a performance, como também poderia ajudar a aumentar a exposição pública da cena punk rock independente. Que ótima ideia! Exceto que as coisas não saíram exatamente como planejado, e o que acabou sendo exposto publicamente foi algo que ninguém pediu. 4 da tarde do dia 30 de julho de 2005 era para ser uma típica tarde de sábado. Pessoas em toda a Coreia estariam reunidas em frente às suas TVs esperando mais um episódio familiar do Music Camp. Mas o que eles viram em vez disso foram pedras, junto com uma multidão de mais de 20 provocadores bêbados, xingando, mostrando o dedo do meio e desfilando símbolos de ódio no palco. Mas justo quando parecia que as coisas não podiam piorar, isso aconteceu. Vocês viram isso, pessoal? Obviamente tive que censurar para o YouTube, mas basicamente 2 homens usando maquiagem de palhaço de repente tiraram as calças e pularam no centro do palco, com suas salsichas balançando no ar. O câmera tentou desviar para a plateia ao vivo horrorizada, mas já era tarde demais. Isso foi transmitido ao vivo para toda a nação em uma tarde de sábado. Naquele momento ficou muito silencioso, fiquei muito surpresa e parecia que não havia ninguém. Apenas fiquei lá em silêncio. Foi realmente muito chocante. Como puderam fazer isso em uma transmissão ao vivo? Não. Eles podem ter sido estrangeiros. Eles não eram do nosso país, mas... Pior ainda, a MBC era conhecida por ter a melhor qualidade de câmera na época, pois era a única emissora de televisão que podia fazer transmissões ao vivo. Em 1080p, o que significa que o público coreano teria literalmente sido tratado com uma exibição frontal completa e ultra alta definição.
Com mais de 1 milhão de pessoas supostamente assistindo à transmissão, essa história, sem surpresa, virou manchete em toda a Coreia. Hoje, um acidente ocorreu no campo de música MBC que foi transmitido ao vivo esta tarde. Estações de notícias reportavam o incidente, e muitas pessoas postavam sobre isso em fóruns, causando supostamente o colapso dos servidores. Claro, todos estavam fazendo as mesmas perguntas. Quem diabos eram esses dois exibicionistas? E como algo assim foi até permitido acontecer? Para responder à primeira pergunta, os exibicionistas foram rapidamente identificados como Shin Hyun-bong, de 28 anos, da banda Couch, bem como Oh Chang-rae, de 20 anos, da Spike Brass. Assim que eles saíram do palco, a dupla foi imediatamente presa junto com o vocalista da RUX Won Jung-hee, que a polícia suspeitava estar envolvido no esquema. Os 3 homens foram testados para drogas, pois a polícia não acreditava que alguém faria algo tão estúpido sem estar drogado. Mas, estranhamente, todos os resultados voltaram negativos. Um viciado também negou completamente a participação no plano. Segundo um viciado. Na verdade, houve 3 ensaios antes da transmissão e durante esses ensaios não houve absolutamente nenhum problema. Na verdade, o diretor do acampamento de música até comentou que todos estavam muito calmos, provavelmente porque estavam muito nervosos. Lembre-se, a maioria desses músicos eram artistas underground que nunca haviam aparecido na televisão antes. E então os convidados começaram a beber álcool na sala de espera para relaxar antes da transmissão. E Won Jung-hee explicou que talvez o álcool tenha contribuído para o comportamento inadequado de Shin Hyun-beom e Oh Chang-rae no palco. No entanto, a polícia não acreditava que isso fosse apenas algum tipo de ato bêbado, como um viciado afirmou. Afinal, se você olhar para as filmagens, eles não só foram vistos trocando olhares, como algum tipo de sinal logo antes do striptease acontecer, eles também eram, coincidentemente, os únicos com maquiagem de palhaço, apesar de serem de bandas diferentes, mostrando que definitivamente havia algum tipo de coordenação envolvida. E com certeza, no final, após semanas de investigação, a polícia determinou que esses 2 palhaços realmente passaram 3 dias inteiros esfregando seus últimos neurônios. Todos juntos para elaborar este plano mestre? Trágico! E pior ainda, nem foi a primeira vez que eles se expuseram assim. Eu estava no Hongdae Apartamento Concert Hall na última... Como resultado, Shin Hyun-beom e Oh Chang-rae foram acusados de indecência pública e obstrução de um negócio e foram condenados a 10 e 8 meses de prisão, respectivamente. O que eu posso dizer? Esperançosamente, na próxima vez, em vez de escolherem se despir, eles escolherão gotejar. O que eles podem fazer? Ok, então, continuando com as investigações. A polícia não encontrou provas do envolvimento de Won Jung-hee, portanto ele foi liberado sem acusações. Mas apesar disso, sua reputação, assim como a reputação da RUX, ainda foram permanentemente arruinadas. Este palco desastroso marcaria a primeira e última vez que a RUX foi convidada a se apresentar na televisão e a banda desapareceu em obscuridade logo depois. Por sua parte, no incidente, a MBC pediu desculpas várias vezes. Isso incluiu pedidos de desculpas dos MCs no Music Camp em um... Durante a transmissão de uma música, um incidente infeliz ocorreu. Refletimos, pedimos desculpas e faremos o possível para evitar que isso se repita. Pedimos desculpas sinceramente mais uma vez. Os produtores da MBC. E um pedido de desculpas formal, que foi lido em voz alta durante suas transmissões diárias de notícias. Mas eles ainda enfrentaram uma intensa reação negativa do público, supostamente recebendo mais de 10.000 reclamações apenas naquele sábado. Em resposta, a estação de televisão realizou uma reunião de emergência no dia seguinte, onde foi decidido que o Music Camp seria permanentemente cancelado. Dezenas de funcionários perderam seus empregos da noite para o dia, afetando as promoções de álbuns de muitos artistas ativos na época. Somente 3 meses depois que a National Broadcasting Company finalmente retornou com uma versão reformulada do programa, desta vez na forma de Show Music Corps, o qual tenho certeza que todos vocês conhecem e amam. O escândalo também causou mudanças generalizadas em toda a indústria de televisão coreana, com canais agora implementando um atraso de 5 minutos para todas as transmissões ao vivo para evitar que incidentes semelhantes aconteçam novamente.
Meio parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos com o incidente do Justin Timberlake. E sim, estou chamando isso de incidente do Justin Timberlake. Mas enquanto a MBC conseguiu se recuperar rapidamente dessa controvérsia, infelizmente o mesmo não pode ser dito para a cena de música indie da Coreia. Após a controvérsia, a percepção da Coreia sobre o indie rock realmente sofreu um grande golpe. Muitas pessoas começaram a ver os músicos indie como uma influência negativa na sociedade, e o gênero até se tornou associado à indecência e ao uso de drogas e álcool. Como resultado, a polícia começou a reprimir clubes e locais de música ao vivo em Hongdae, que, se você se lembra, é onde bandas de rock e muitas indie costumam se apresentar. Ao mesmo tempo, as principais emissoras de toda a Coreia também baniram completamente a música indie pelos próximos 4 anos. E não foi até 2009 que um punhado de bandas indie finalmente foi permitido aparecer em plataformas mainstream. Embora até então o gênero já tivesse perdido muito do ímpeto que uma vez teve. O incidente também fez com que as pessoas perdessem completamente a fé na ideia de artistas independentes. A mídia passou a gravitar em torno de celebridades gerenciadas por grandes empresas de entretenimento consideradas mais polidas e seguras para transmissões. Embora com todas as notícias saindo recentemente, eu não tenho certeza se isso é verdadeiro. De qualquer forma, essa mudança abriu caminho para empresas como as Big Four monopolizarem completamente a indústria. Também ajudou a consolidar o rígido sistema de treinamento de K-pop que conhecemos atualmente. É sinceramente louco como apenas alguns momentos de estupidez podem resultar em mudanças tão generalizadas em toda a indústria de entretenimento coreana. Para os exibicionistas, espero que esses 5 segundos tenham valido a pena. Mas claro, tudo isso me faz questionar o quanto as coisas seriam diferentes sem esse incidente. O K-pop ainda seria tão grande quanto é hoje, ou todos nós estaríamos ouvindo K-rock em vez disso? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Se você gostou deste vídeo, agradeceria se pudesse dar um like e se inscrever. Como sempre, minhas notas de pesquisa para esta história estarão no Patreon. Por fim, um grande agradecimento à Fashion Chingu por patrocinar este vídeo, especialmente a Shin Hyun-bom e Oh Chang-rae. Se você está assistindo a isso, eu garanto que eles têm roupas que você não vai querer tirar. Dito isso, vejo vocês na próxima. Tchau, meu obrigada por assistir e um agradecimento especial aos meus membros do Patreon por apoiarem meu canal. Se você gostaria de assistir vídeos de reação e outros conteúdos extras, então certifique-se de conferir isso no meu Patreon.